Feliz o médico que sabe compreender o mistério dos corações e inflamá-los novamente. Então, com grande entusiasmo, nós iniciamos hoje o podcast do Instituto Moscati. Iniciamos com essa frase de São José Moscati, que diz muito para nós a respeito do nosso trabalho de psicólogo, de compreender os mistérios dos corações e inflamá-lo. Nesse podcast, então, nós pretendemos trazer algumas conversas, discussões que normalmente ocorrem nessa sala, a portas fechadas, geralmente privado, com os amigos, os colegas, os amigos do Instituto Moscati. E com o podcast nós pretendemos abrir esse espaço, ampliar essas discussões para além dessa sala. Eu acho que esse é o grande objetivo, não é não, Joel, Alisson, Luciano? Com certeza, certamente. Então, nós traremos, né, outros convidados ao longo dos próximos podcasts, justamente para fazer tornar essa discussão mais interessante. Então, hoje aqui nós estamos com o pessoal do Instituto, que está ali escondido, que as câmeras não estão pegando. E aqui nessa mesa a gente tem o Luciano Mafioletti, aqui do meu lado, o João Paese e o Alisson. Alisson, tudo faz, né? Vou pedir então para o Luciano fazer uma breve apresentação para nós. Muito bem, bom dia a todos. Para mim é uma grande alegria estar aqui podendo participar desse podcast, tratando aí desses assuntos tão importantes e relevantes que, como o Délcio disse antes, são tratados até então a portas fechadas. Exato. E que a partir de agora, né, pretendemos ampliar o alcance, né? E para me apresentar rapidamente, né, meu nome é Luciano, eu sou farmacêutico e tenho pós-graduações na área de farmacologia, de saúde mental e de saúde metabólica também. Então, resumindo, acho que é isso aí, um pouco muito bem da minha vida acadêmica. Maravilha. Obrigado, Luciano. Do outro lado da mesa, a gente tem o Joel Paese. Joel, seja bem-vindo. Fala aí para nós um pouquinho sobre você. Então, obrigado, Délcio. Eu acho que o espaço que esse podcast abre é muito importante, porque hoje nós precisamos debater, né? Nós precisamos, de fato, discutir e aprofundar ideias que são relevantes, né? Nos dias de hoje, e essa discussão ela é muito oportuna. Então, o espaço que esse podcast abre é fundamental para que nós possamos ver, né, as coisas com mais clareza e mais profundidade. Então, a minha formação é na área de ciências humanas, né, e também de estudos clássicos, e a partir daí eu procuro pensar um pouco as questões relacionadas à própria psicologia, né? Maravilha, muito bem. Aqui na minha frente, então, o Alisson. Fala para nós um pouquinho de você, o jovem Alisson. O mais novo da mesa, né? Só queria dizer primeiro que é uma grande honra dividir esse espaço com esses grandes nomes. Joel, Délcio, Luciano. Sou Alisson, sou formado em psicologia, estou aí terminando minha primeira pós-graduação em breve, né? Outras, mas pós-graduação em logoterapia. E entender esse processo, né? Eu acho que essa questão de abrir as nossas portas, né, não físicas, mas de certa forma as digitais, vai ser um grande avanço para todos aqueles que almejam conhecer a verdade, né, conhecer no sentido geral o conhecimento, né, talvez seja redundante, né, conhecer o conhecimento, mas hoje em dia chega até ser explicar que a grama é verde precisa ser um fato que a gente precisa fazer acontecer. Muito bem, dadas as apresentações, nós vamos iniciar então a nossa discussão hoje. Bom, nós queremos falar hoje então sobre saúde mental. E, de forma especial, vamos tratar da influência do pensamento moderno na saúde mental atual. Então, nós acabamos de sair há 15 dias atrás, era janeiro, estava falando de janeiro branco, né, de saúde mental. E geralmente quando a gente fala de saúde mental, a gente sempre pensa nesse aspecto psicológico.
E o que nós queremos discutir é justamente a influência externa do pensamento moderno, como afeta a nossa saúde mental. Bom, e eu já vou passar a bola aqui para o Joel, para ele fazer uma explanaçãozinha sobre isso para a gente. Então, quando a gente fala de pensamento moderno, né, a gente tem necessariamente fazer essa conexão, Délcio, com um fenômeno que é definidor da modernidade, que é o fenômeno burocrático. Então, essa é uma chave de leitura importantíssima, sem a qual nós não vamos entender de fato muitos eventos e muitos processos que nós observamos, né? A modernidade, ela é essencialmente burocracia. Assim ela se realiza hoje, né? E o que vem a ser isso, né? Assim, para usar uma metáfora, né? Eu acho que a imagem da máquina, ela representa bem o que é o mundo moderno. O mundo moderno, ele é hoje uma grande máquina. A máquina é a imagem síntese da modernidade, porque a modernidade hoje é burocratização. E essa burocratização, a gente precisa separar um pouquinho daquela noção de senso comum, de acúmulo de papéis, de preencher formulários, né? A burocratização nada mais é do que a substituição de uma visão tradicional baseada na experiência por um entendimento do mundo baseado na ciência e na técnica. Isso é burocratização. Então, por exemplo, o que é o mundo moderno? É o mundo dos especialistas. Eles é que determinam, por exemplo, como deve ser a educação, né? Se em uma sociedade tradicional a educação, por exemplo, ela era resultante da experiência acumulada, né, por gerações, ou ela era aprendida a partir dos livros sagrados das grandes civilizações, hoje isso tudo é substituído pelo especialista. Então o especialista que diz como deve ser a educação. Esse é um exemplo, né? Então, tudo aquilo que é tradicional e baseado na experiência e é espontâneo é substituído pelo conhecimento técnico, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o fato de que nós vivemos sob a égide da máquina, né? O que é a máquina, né? A máquina é um dispositivo para resolver problemas. Então, nós hoje somos pessoas cada vez mais preparadas, adestradas, treinadas para resolver problemas. Ou seja, nós temos um problema e a gente precisa de uma solução. E quem vai dizer como é que tu precisa fazer isso é o especialista. Então, isso já vem pronto, né? Então, o que se perde nisso? Se perde o processo. É como se nós vivêssemos em uma grande caixa preta. Nós sabemos o que entra, nós sabemos o que sai. Isso funciona a partir de regras técnicas e científicas, mas nós estamos cada vez sendo menos autoconscientes desse processo. Nós estamos perdendo consciência, né? Então, nós sabemos que precisamos atingir metas, precisamos atingir resultados que são estabelecidos por especialistas, porque eles têm um conhecimento a priori, né, mais aprofundado, mais especializados, né? E como uma máquina, nós vamos simplesmente buscando atender metas, né, alcançar resultados, atender expectativas, com cada vez menos autoconsciência do processo. Então, as pessoas, elas, na verdade, sabem cada vez menos por que fazem, mas elas sabem cada vez mais o que elas precisam alcançar, e o técnico vai dizer como ela deve fazer isso,
De sorte que nós cada vez mais temos essa sensação de que o nosso dia passou, nós fizemos não sei quantas coisas, atingimos não sei quantas metas, mas eu nem sei bem o que eu fiz. Eu nem sei bem por que eu fiz isso, na verdade, mas eu sei que a minha meta ela foi batida. É uma máquina. É assim que a máquina funciona. Né? E tudo isso governado e dirigido pelos especialistas. Então nós estamos cada vez mais ansiosos para atingir as metas, né? Cada vez mais sobrecarregados de metas, porque há técnicos que sabem o que nós devemos fazer, né? E nós cada vez menos conscientes disso. Então isso aumenta aqui a nossa ansiedade, aumenta as nossas angústias. E o interessante é que nós nos tornamos cada vez menos reflexivos. As nossas potências intelectivas, elas vão cedendo espaço, né? Elas vão sendo cada vez menos demandadas e nós somos cada vez mais exigidos para dar respostas, pensando cada vez menos naquilo que fazemos. Então a dimensão intelecto, ela esmaece e acende o quê? Impulsos, emoções, né? Desejos. Vivemos um império do desejo, nós queremos coisas, né? Mas por que nós queremos isso, né? Eu não sei, as pessoas sabem cada vez menos porque elas querem. Mas elas sabem que algum especialista, né, um burocrata, disse que isso é bom para ela, né? E que essa meta ela deve ser alcançada. Então, a máquina, eu penso que é uma boa imagem para entender o que está acontecendo e uma boa síntese, né, do mundo moderno. Né? Exatamente. O Luciano trabalha justamente com saúde mental, né, Luciano? Sim, com saúde mental. Na parte de medicamentos, né, de controle de medicamentos, da área de saúde mental do sistema público. Sim. Bom, interessante. Luciano, vou passar a bola para você agora falar um pouquinho para a gente. Bom, vamos lá. Eu fiquei bastante feliz porque eu acho que essa conversa começou de forma muito magistral, com a exposição do professor Joel e com a colocação muito própria feita por você, Délcio. Porque a gente começa a vislumbrar aí uma certa correlação entre toda essa gama de coisas da supervalorização da técnica e do menosprezo da experiência, né, e da tradição, juntando com o fato de os especialistas hoje serem cada vez mais novos. Né? Então, a gente faz uma relação desse quadro, né, eu pelo menos fui fazendo isso, construindo essa questão, com as doenças mentais, com os transtornos mentais tão prevalentes hoje. Né? A gente, diga-se de passagem aí, né, falamos ansiedade e depressão, que são o carro-chefe, né, que é o que puxa hoje aí os nossos transtornos mentais. Então, dentro disso, tentando fazer alguma contribuição aí dentro do que o professor Joel já disse, eu começo com um pensamento. Né? Nos últimos anos, a gente vive com uma realidade muito esquisita. Ao mesmo tempo em que as pessoas têm um medo enorme de morrer, e a gente viu isso aí nos últimos 4 anos, né? Como o medo da morte foi evidente na sociedade em geral. Né? Ao mesmo tempo, existe uma falta de sentido absurda disseminada na vida das pessoas. Então vem a pergunta, se eu tenho tanta falta de sentido, tanta falta de alegria, tanta falta de felicidade, por que é que eu tenho medo da morte? Por que é que eu temo morrer? É algo que, a princípio, parece uma contradição. Né? E eu gostaria aqui de citar algo de Santo Tomás de Aquino, onde ele dizia o seguinte, que o ser humano ele tem necessidade absoluta da alegria. O ser humano não consegue viver sem alegria. E ele vai conseguir isso ou de forma espiritual, buscando as verdades últimas e mais profundas do ser humano e da própria vida, ou se ele for privado disso, ele necessariamente vai ter que buscar isso nos vícios,
nos prazeres carnais. Então, seja como for, essa alegria, essa felicidade, seja no contexto espiritual de que fala Santo Tomás ou do contexto dos vícios, ela está externa, ela está fora do ser humano. O ser humano precisa buscá-la fora de si. Não é possível criar uma alegria do nada para si próprio, né? Então, dentro desse sujeito passivo, que é exercido por aquele que busca a alegria, surgem aí então a falta de sentido e dentro dela, né, o decorrer das doenças, dos transtornos mentais. Muito bem, hoje eu vejo que nós temos aí duas grandes linhas de tratamento, de abordagem terapêutica para as doenças mentais. Uma delas é a linha psicológica, que fica mais aí digamos, dentro desse conhecimento imaterial, e aí eu diria que entra mesmo o tradicional, a experiência, de buscar a raiz desses problemas. Então, a gente tem um núcleo daquilo que não é mensurável. E temos uma outra frente, que é a frente científica, técnica do metabolismo, onde o núcleo é o metabolismo. Então, dentro aí do metabolismo, vão se estudar todas as questões mensuráveis, né? Atividade física, alimentação, medicamentos, farmacologia, e tudo isso que a gente está tão acostumado a ver hoje, né? Temos muitos especialistas nessa área hoje, né? Inclusive alguns prometendo resolver todos os problemas de saúde mental, utilizando-se da técnica, não é? Então, eu penso, né, que aí já há uma certa separação de coisas. É bem possível, e eu acredito isso, que hoje está se aprendendo a caminhar muito mais nesse campo do tradicional, no que se refere à terapia, às terapias, né, para o tratamento das doenças mentais. E eu particularmente penso que a coisa vai por aí, né? Tecnicamente se sabe que aumentando níveis de receptores, de neurotransmissores, né, de dopamina, se melhora, reduzindo esses transmissores, melhora sintomas de esquizofrenia. Teoricamente, aumentando serotonina e também dopamina e noradrenalina, se melhora a depressão. Antagonizando receptores GABA, se melhora a ansiedade. Mas isso tudo funciona apenas como um certo paliativo momentâneo, né? Isso não vai resolver as questões profundas do ser humano, e de fato não resolvem. O que a gente vê, desculpa te cortar, é que vai havendo um processo de sempre de aumentar a dose. Muitas vezes sim. Se isso funciona apenas como um paliativo, a tendência é que se aumente cada vez mais as doses, ou se vá fazendo substituições de medicamentos por outros, numa tentativa de arrastar, né? Digamos assim, de arrastar a vida, simplesmente, daquela pessoa, né? E aí eu citaria aqui algo que sempre me marcou muito, né, do professor Olavo de Carvalho, quando ele dizia que o maior prejuízo, a maior perda da nossa sociedade moderna hoje foi a perda da inteligência, que é a capacidade de pensar. As pessoas foram totalmente desacostumadas a exercer o pensamento. E se eu não consigo exercer o pensamento, eu não consigo exercer aquelas questões que estão ligadas à felicidade, à alegria, que vem da espiritualidade, que são aí a filosofia, a transcendência, a noção de serviço ao próximo, de doação, que são todas essas coisas que nos trazem a alegria profunda e verdadeira de que fala Santo Tomás, né? Então, dentro disso, né, só para fazer uma pequena contribuição com o que o professor já tinha dito, dessa questão da prevalência da técnica, esquecendo-se do tradicional, onde parece despontar aí uma grande possibilidade de terapia verdadeira para os transtornos e as doenças mentais. Eu posso fazer uma Claro. para reforçar isso que o Luciano está falando. Quando nós vivemos em um estilo de vida maquínico, né, Luciano, o que acontece? Nós deixamos de pensar sobre aquilo que fazemos. E essa conquista do sentido, né, o alcance de qual é o nosso sentido, passa justamente por isso, né?
Então, uma das razões pelas quais as pessoas estão procurando, né, cada vez mais a terapia, porque elas estão dizendo assim: eu sou uma máquina, né? Eu tenho metas que eu preciso alcançar, isso foi definido, né, que deve ser assim. Isso está me deixando ansioso, porque eu preciso alcançar essas metas, cada vez mais angustiado. O desempenho é a regra, né? Eu tenho que ser cada vez mais eficiente, eficaz, mas eu não estou conseguindo pensar por que eu estou fazendo isso. Isso vai gerar o quê? A incapacidade de ver um sentido na sua vida, né? Então, se nós estamos submetidos cada vez mais ao regime da máquina, nós cada vez menos vamos pensar sobre nós mesmos. E aí questões do porquê, né, para quê, o sentido, ou seja, ir além, isso é um sentido, é ir além, né? Isso fica completamente enigmático para a pessoa, né? E isso aumenta o que? A sua ansiedade e a sua angústia. Então, a vida moderna é cada vez mais uma caixa preta. Entra alguma coisa, sai alguma coisa. Entra uma demanda, sai um resultado, mas o processo nós perdemos. E questões como o sentido da vida passam necessariamente pelo entendimento do processo, do porquê, né? Então, a perda da autoconsciência tem esse efeito, né? E o interessante é como isso consegue fugir ao controle do próprio ser humano. Parece de fato não ser possível controlar essa situação de tensão, talvez possa dizer, de exercer um trabalho dessa forma maquinicista e mesmo assim ficar bem. Chega num ponto que a pessoa, ela sai do eixo, queira ela ou não. Ela acaba entrando em um processo ansioso e depressivo que ela já não consegue reverter sozinha. Eu estava pensando que a universidade moderna trata muito desse assunto do tornar o estudante um questionador, um problematizador. E o que a gente está vendo de resultado é justamente o contrário. Até que o Joel trouxe a falta da reflexidade, de refletir. O Luciano fala agora, né, da perda da inteligência, né? E a gente vai vendo justamente isso, as pessoas se maquinizando. Então, ao invés de se perguntar de fato, o que a gente está vendo é o contrário. Está aqui o Alisson e eu, que estamos mais ligados à clínica, né? E é interessante que o que as pessoas buscam na clínica, talvez o Alisson pode me ajudar, é justamente um botão que resolva os seus próprios problemas e que resolva a questão do outro. Então, por exemplo, quando vem um paciente, normalmente eles querem que resolva rápido, né? E eu vejo que cada dia mais a gente precisa, dentro do consultório, ajudar a pessoa a aprender a pensar, né? Porque não pensa. Ontem eu estava falando com um paciente e a gente estava falando sobre conhecimento das coisas. E ele falando, quando a gente aprende, né? Eu achei interessante isso. Quando a gente aprende, por exemplo, por que a gente tem que apertar a embreagem na hora de dirigir? Nossa, como que fica mais claro pra gente as coisas? E aí nós começamos a falar, pois é, e quando a gente aprende, quem somos nós? Quais os nossos limites? Quais são as nossas capacidades? Quer dizer, ele olhou e falou, eu nunca tinha pensado nisso. Como nós nunca pensamos nisso? Mas isso é a realidade mais normal do consultório, né? A gente tratar de autoconhecimento e as pessoas chegarem a essa conclusão. Eu nunca parei para pensar quem sou eu, né? Quer dizer, essa coisa do refletir, do intelecto, realmente está cada vez mais se esvaindo. E a questão do botão, né, que eu acho interessante também. Aí vem o casal, né? Então, eu queria que fosse apertar um botão e o meu marido mudasse. Eu queria apertar um botão e minha esposa mudasse. Quer dizer, já não se tem paciência de esperar um processo e mais, né, do favorecer
para que o outro amadureça. Então, não se tem paciência para o amadurecimento. Né? Eu quero casar e já casar com uma pessoa madura, sem defeito. Não é? É isso que os jovens estão procurando. Casamentos que o outro não tenha defeito nenhum e que, portanto, eu já caso com uma pessoa madura e pronto, acabou. Que não me dê trabalho. Que não me dê trabalho. Detalhe, eu não estou maduro o suficiente, mas o outro tem que estar. Né? Quer dizer, isso é o que eu tenho visto. O Alisson está na clínica, né? E o Alisson, de tudo isso que o Joel, o Luciano está falando, né? Acho que a gente vê muito na clínica, né? E eu acho engraçado que, nesse fato de eu trabalhar na educação, existe muito disso, né? Dos jovens hoje, eles já não tendem mais a entender o porquê que eles estão aprendendo. Aí você para e pensa na liquidez hoje social, no sentido geral. Por exemplo, um Instagram para fazer sucesso, ele precisa de um vídeo de 15 segundos. Um TikTok para fazer sucesso, é um vídeo de 30 segundos. Então, quer dizer, o meio social hoje tem preparado as pessoas para o quê? Para o imediatismo. Quer dizer, você não tem uma coisa na hora, você não tem um... não quero fazer propaganda, né? Mas essa rede fast food, né? Que você pega ali, drive-thru, 30 segundos, 41 minutos, 2 minutos, você já tem. Então, quer dizer, o imediatismo hoje tem acelerado a juventude. Hoje, por exemplo, de fato, dos pacientes que a gente chega, porque eu não tinha aquilo que eu queria ter. Mas tá, como é que você fez para ter as coisas que você tem hoje? Aí a gente adquire as coisas e não dá real valor. Aí a gente pensa nesse sentido, né? Por exemplo, a máquina, né? A máquina, no sentido geral, a gente tá ali, tem um sentido. Mas a partir do momento que eu não olho para o sentido, não olho para a finalidade, tá, mas por que eu estou fazendo isso? Por que eu entrei para psicologia? Por que eu estou estudando? Por que a gente começa a parar para pensar no porquê e esquece de, existe um sentido e uma finalidade. Se a gente para de olhar para a finalidade, a gente deixa de compreender o real motivo pela nossa existência, né? E a gente entra na verdade, né? Você falou São Tomás de Aquino, certo? Aí eu lembro de Santo Agostinho que dizia, né? Tarde te amei, beleza, tão antiga e tão nova. E vai dizer que eis que buscava fora quem estava dentro, né? Então, por que não a felicidade ser encontrada do lado de fora, nesse sentido de eu sair de mim para encontrar o Cristo que está em mim? E aí, então, no sentido geral de a que ponto que a gente chega que a gente não consegue entender que essa máquina hoje tem não só reduzido o pensamento, né? Reduzido a capacidade de inteligência, reduzido nesse sentido geral, mas também massacrado, né? As pessoas que querem pensar, ei, cara, calma aí, não é assim que você precisa fazer. Mas ninguém faz assim, mas você não pode ser assim, você não pode estar, e aí começa a massacrar até os que querem pensar. Dentro desse modelo maquínico, e usando a máquina, né, Alisson, como uma imagem para sintetizar, né, a nossa realidade hoje, moderna, né, nós vemos claramente o quê? Uma sobrevalorização da dimensão estética, sensória. Nós somos cada vez mais pessoas que respondem, né? Que dão respostas, muitas vezes automáticas, e há um declínio da dimensão intelectual, né? Que trata do porquê e do para quê. Qual que é a minha causa final, né? Qual que é o meu sentido, né? Então, há esse balanço hoje, né, que favorece a dimensão reativa, sensória, estética, e desvaloriza as dimensões intelectuais do ser humano. E isso tem refletido diretamente na parte clínica, né? Por exemplo, eu chego na terapia, eu quero um processo de fast food, eu quero que meu psicólogo consiga resolver meu problema em 3 sessões. Como assim? A gente poderia até entrar, né, no sentido da psicoterapia breve, né? Nossa, eu preciso que você seja breve, preciso que você seja rápido, preciso que você resolva os meus problemas. E é sempre assim, eu preciso que você. Eu preciso que o outro resolva aquilo que eu preciso assumir para mim. Eu preciso que o outro resolva os meus problemas. Eu preciso que o remédio melhore a minha vida. Eu preciso que as outras coisas... E tá aí. Onde é que eu entro? Onde é que é o meu papel, né? Então, aí a gente... E o mesmo acontece com o psiquiatra que atende o paciente. A esperança é que o depressivo, com seus sintomas de tempos e tempos e tempos, queira uma solução imediata. Qual é o remédio que vou tomar e amanhã eu vou estar bem? Esse é o pensamento de quem procura um médico hoje para tratamento, né, de depressão. A pessoa quer a solução. Pode ser que o remédio faça efeito em 15 dias, realmente. Mas pode ser que ele nunca faça efeito e pode ser que as trocas de medicamento também não funcionem, se não forem levadas em consideração outras questões. Se o paciente não aprender a pensar e refletir por conta própria, né? Então,
bastante própria essa colocação, tanto na parte da psicologia como na parte da medicina. Sim. Então, há uma necessidade de uma mudança de mentalidade. Existe, então, no momento, uma mentalidade mecanicista, tecnológica, e que, se nós não sairmos disso, o adoecimento mental é o resultado. Sim. Eu sou muito pessimista quanto a essa situação. A situação tende a se agravar. Eu entendo que... E aqui eu compartilho a tese de Weber. Sim, eu assumo, né? Weber, é claro, ele vai dizer que a burocracia pertence ao futuro. Então, nós estamos, sim, muito próximos à jaula de ferro a que ele se refere, né? Então, não vejo no horizonte, assim, pensar um horizonte de eventos, né? No curto e no médio prazo, uma reversão do império da burocracia, né? Então, o que nós vamos assistir, sim, é o agravamento de problemas de saúde mental, tanto no campo da psicologia, no campo da psiquiatria. É para isso que nós nos encaminhamos. Então, nós temos que ter consciência disso. Nós temos que entender que as coisas estão compostas e arranjadas para levar a esse resultado. Um grau cada vez menor de autoconsciência, questões como o sentido da vida, né, passa por um processo de autoconsciência. Né? O aumento da ansiedade, o aumento da angústia, isso é uma consequência lógica e necessária do império da burocracia, né? Dessa visão maquínica de mundo. E não há, no curto prazo ou no médio prazo, uma perspectiva de isso se reverta. Muito pelo contrário. Isso só vai se agravar. Porque as coisas entram, as coisas saem, mas nós somos cada vez menos autoconscientes, ou seja, a nossa dimensão intelectiva, né, ela é cada vez menos necessária para a máquina funcionar. Basta que nós sejamos reativos. Sim. Vamos reagir. Né? Então, somado a quê? A promessa de que nós podemos ter solução para todos os problemas. E soluções rápidas. Por que as pessoas acreditam nisso? Porque prometeram para elas. Sim. E o mundo moderno promete isso. Por isso que o mundo moderno, como afirma Nietzsche, é uma proliferação descontrolada de dispositivos. Eu tenho aqui um dispositivo que vai resolver o teu problema. O botãozinho. Sim. Né? Nietzsche ele foi perfeito quanto a isso. Né? Ele foi exato. Né? Assim é o mundo moderno. Né? Essas instâncias intermediárias, né? Essas mediações, elas se impõem. Né? Porque é o império da técnica, é o império do maquinismo. Né? A pessoa ela não sabe muito bem, né, para quê, Alisson, mas ela sabe qual é a meta que ela tem que bater. Sim. Isso ela sabe. Agora, qual que é o sentido da existência, o para quê? Né? Não, isso aí para ela, isso é cada vez mais enigmático para o homem moderno. É cada vez mais um enigma. Né? Como é o sofrimento, por exemplo, né? É cada vez mais um enigma para o homem moderno. Um paciente, um conhecido, na verdade, esses dias falou: é só não pensar nisso. Aí eu me lembrei de Freud também, que chega a dizer que pensar no sentido é uma doença. E curioso, né, como que esse tecnicismo, essa burocracia, parece se enquadrar perfeitamente nesse modelo de busca da alegria com base nos prazeres carnais, no imediatismo.
né? Um prazer aqui acabou, preciso de outro logo em seguida. Então, o estilo de vida, a cultura conduz a isso, que a pessoa busque a sua realização na aquisição de bens materiais, no gozo desses bens materiais e de tudo mais que o mundo pode oferecer, né? Então, eu gosto desse banho de realidade que o professor Joel sempre dá, porque faz com que a gente entenda que qualquer busca em sentido contrário, ela vai trabalhar como uma resistência verdadeira. Vai ser um trabalho de resistência, né, permanente. Sabe-se lá por quanto tempo ainda. Quando se iniciou a fabricação dos remédios ligados à serotonina, se prometia felicidade, né? A pílula da felicidade. Então hoje a gente vê que essa pílula não funcionou, né? E não traz essa felicidade, como o Luciano dizia, de como as pessoas procuram o psiquiatra, justamente procurando esse remédio que vai resolver de imediato e que vai acabar o problema e pronto, acabou, né? Enfim, não tem isso, né? Não tem essa pílula mágica. Na verdade, não existe. De fato, pode acontecer que determinados pacientes funcionem tão bem com determinado medicamento que um aumento de serotonina realmente melhora o estado de humor naquele momento. Mas isso não se sustenta com condições de vida, de cultura e de mentalidade patológicas, né, diríamos, que funcionam dentro desse campo da burocracia, do tecnicismo e dos prazeres imediatos. Sim. Isso sempre vai acabar levando ao vazio, né? Um momento ou outro, tudo vai perder o sentido de novo e você vai precisar buscar de novo e de novo e de novo. Hoje eu moro em um apartamento que custa 800 mil reais, mas não tá bom, eu preciso morar na casa de condomínio que custa 3 milhões de reais. O que eu vou ter que fazer para conseguir isso? Ou seja, o indivíduo vai morrer tentando conseguir a felicidade e nunca vai alcançar. Sim. Então, um grande desafio aí para os psicólogos, para os terapeutas, é lidar justamente com essa realidade, né? Então, que é uma realidade de pessoas que o procuram porque precisam, mas ao mesmo tempo sem paciência para o processo, sem paciência para esperar essa mudança, né, de mentalidade que possa ocorrer. Nesse sentido, eu queria jogar aqui na mesa a questão de e a solução? O que podemos fazer, né? Para quem está nos ouvindo, Luciano, Joel, Alisson, né? Para quem está nos ouvindo, que se encontra numa situação como essa, né? De busca pelo imediatismo, já numa realidade bastante mecanicista. Meu Deus, parece, como o Joel trouxe agora, esse banho de realidade, né? Parece que o que acontece daqui por diante é só piorar. Então, eu acho que uma premissa que nós temos que adotar quando nós tratamos com o ser humano, né, Alisson? E aqui a minha inspiração sempre é a tragédia grega, né? Nós temos que assim ter bem claro que o problema humano não é um problema que tem solução. Ou seja, nós vamos criar um dispositivo que vai resolver o problema humano. Não, o homem ele não tem solução, né? Então o homem será sempre um equilíbrio de luz e sombra, né? Nós vamos ter sempre... Nós temos que entender a nossa condição humana, né? Nós vamos estar sempre, né, nos equilibrando entre a nossa dimensão sombria, a nossa dimensão luminosa, e nós temos que entender que essa é a nossa condição, né? Nós vivemos em um mundo geométrico, vivemos em um mundo ordenado, mas nós não alcançamos a plenitude dessa ordem na nossa experiência. Essa é uma confusão que muitas pessoas fazem, né? Sim, o mundo é ordenado, o mundo tem uma ordem, o mundo é um cosmos, dizem os gregos, né? E nos ensinaram, né?
mas nós, pela nossa condição humana, nós não alcançamos uma experiência geométrica na nossa existência. É porque nós somos limitados, somos muito frágeis, vulneráveis, servis. Tá? Então, essa é a questão de base, Délcio. Essa tem que ser a nossa premissa ao entender o fenômeno humano, querer conhecê-lo. Né? E aí pensar o que fazer mais do que numa solução. Né? Não há solução para o problema humano. Dessa perspectiva, né? Que os trágicos gregos muito bem nos ensinaram. Né? Mas o que nós podemos fazer? Vamos fazer como Lewis Carroll ensinou, né? Para Alice. A gente começa do começo, vai até o fim, daí para. Né? Então, como que a gente começa do começo? Né? A gente começa buscando, né, que as pessoas entendam uma coisa. Elas estão doentes. Esse é o começo. Né? E a partir daí nós vamos desenvolver algum plano de ação, alguma estratégia do que fazer. Exatamente. Rapaz, Joel, sempre preciso, né? Pensar nesse sentido de por onde começar. De fato, eu acho que o movimento clínico ele é esse, né? Entender que não estou normal. Então, eu acho que pouquíssimos pacientes que eu recebi em todo esse processo, todo esse ano de clínica, eles vieram, eu não sei, tipo, eu tô vindo aqui para ver o que dá. Não, eu não tô normal. É o primeiro reconhecimento, né, de eu não estou bem. Então, se eu reconheço que não estou bem, então já tem esse primeiro pré-requisito que já eu trouxe, né, de reconhecer a doença, né, reconhecer, não no sentido patológico, mas sentir que se eu não estou bem, se eu não estou normal, eu preciso voltar à normalidade, né. Então, nesse sentido geral, pensar nessa perspectiva, né, de, ok, eu reconheci que eu não estou doente. O que é que eu faço a partir de agora, né? Quais são os passos que eu dou? Para onde eu vou? Que é o principal, porque se a gente parar para pensar, né, show, eu quero sair de um apartamento de 800 mil reais para ir para uma casa de 3 milhões. Tá, mas aí existem dois passos, né? Eu trabalhar por ele, fazer por onde, ou eu parar e lamentar porque eu não tenho uma casa de 3 milhões de reais. Então, eu reconheci que eu tô doente, eu reconheci que eu tô numa casa de 800 mil. Mas e aí eu vou fazer o quê? Vou parar nessa casa? Não, eu vou dar passos para alcançar essa casa de 13 milhões. Né? Então, reconhecer a doença e o próximo passo, eu diria, acompanhando o Joel aqui, né, levando o boi dele, dar passos. Dar passos para compreender que, Frank dizia, né, que no meio ao sofrimento há um sentido, né? Então, ou a gente coloca um sentido no sofrimento, ou o sofrimento vai acabar com o nosso sentido, né? Uhum. Então, eu acho que o segundo movimento, né, nesse encontro, o que eu posso fazer? Dar passos, né? Nossa, mas o que eu vou fazer? Cara, dá passo. Algum lugar você vai chegar. Em algum momento você vai deparar com um caminho que não vai ter para onde ir, vai precisar voltar e reordenar o caminho. E esse é o processo, né? De, putz, não ficou legal aqui, deixa eu procurar o jeito de eu voltar à normalidade, de eu encontrar o sentido e encontrar pessoas que nos auxiliem, né? Eu acho que esse é o principal. Que hoje a gente consegue olhar para a área da saúde mental, né? Ver que pessoas que, não, você não tá mal. Você tá tranquilo, é isso. É você quem é você por excelência. E você é essa espuma, né? Você é essa coisa que é o que você é. E a gente não se reconhece. E aí a gente acaba se reduzindo. Então beleza, se eu posso ser o que eu quero, se eu sou do jeito que eu quiser, então beleza, é isso que eu sou e eu não tô doente. E aí a gente esconde as caixinhas de remédio. Não. É só não pensar. É só não pensar. Sim. Acho interessante, antes de passar aqui pro Luciano, né? O Alisson citou essa coisa do sentido. Eu estava me lembrando durante a fala do Joel do sentido do negativo, né? Que o Frank vai lembrar o Frank vai dizer a tragédia otimista, né? O trágico otimismo, né? Que justamente por outro lado essa questão do equacionar o problema. Então, às vezes a gente equaciona de forma errada. Então, o problema, às vezes a pessoa entende o problema como sendo negativo. Então, se vem um sofrimento, então, o problema
O problema não sou eu, não é? E o problema é que tem muito problema em casa. O problema é o sofrimento. Eu estou sofrendo, então eu não posso sofrer, eu não quero sofrer, eu não quero negativo de jeito nenhum e fica fugindo do negativo, né? E aí essa coisa do Franco, né? Daquela tragédia otimista, é justamente essa aceitação de um sentido que tem no negativo, né? E essa aceitação é importante, porque senão realmente faz parte do equacionar o problema, essa aceitação também do negativo, né? Das dificuldades. Então, nós vimos aqui. Então, equacionar o problema, começar a dar alguns passos, e no meio das trevas, das sombras, existem coisas belas que nós podemos contemplar e começar a buscar. E principalmente que o fim de tudo não é as trevas. A luz deixa muito clara. Um pouquinho de luz no meio da treva é capaz de iluminar. Ou seja, o normal, o natural é a luz. Existem as trevas, por motivos que não vamos agora discutir aqui, existem. Mas a luz é sempre o objetivo. Sim. Queria, encerrando, eu queria fazer um círculo. Né? No fim, voltar ao início. Né? O Joel começou então falando, né, da perda, da desvalorização das tradições, das experiências, esse momento tecnológico, né, das receitas prontas, da máquina, né, que num clique a gente resolve todas as coisas, todos os problemas, né? O São Tomás de Aquino, que o Luciano bem trouxe agora há pouco, fala do homem virtuoso. Né? E a tradição nos diz também de que o homem que tem uma essência, então, portanto, ele buscando essas virtudes, vai se realizando também e vai encontrando sentido. Tá? Então, no meio de todas essas trevas, a gente tem também, por outro lado, coisas que a experiência, que a tradição vai nos trazendo, que algumas vivências são melhores do que outras e que favorecem uma vida melhor. Né? Ali o estudo da ética, né? Então, e a gente vê, São Tomás trazia muito isso, né, de mostrar o homem virtuoso, que esse homem que vai buscando a virtude, que, claro que essa busca por virtudes e por ser um homem virtuoso e atingir um grau de virtude é um processo que passa pelas trevas, né? Passa por dores, por sofrimento, passa pelo negativo, e todo esse processo do negativo, então, no final, né, a questão do sentido do negativo, a tragédia otimista, no final das contas, é o que vai forjando o ser humano, vai forjando essa virtude, até chegar no alto da montanha, lembrar de Platão, né, e conseguir contemplar a verdade, o belo e a bondade, e ter, né, não de modo perfeito, mas alguma realização, algum ponto de felicidade, né? Então, eu volto, né, que de certa forma, algo que pode contribuir muito é justamente essa volta para aquilo que é tradicional, para aquilo que para aquilo que tem a ver com a experiência, né? Que o Joel citou aqui em alguns momentos a tragédia grega, né? Foi citando vários autores ao longo aí da sua fala, vários autores, né, em diversos momentos. Quer dizer, a gente vendo que que quantas pessoas contribuíram e foram contribuindo para o pensamento e para o crescimento intelectual, mas ao mesmo tempo justamente aplicando isso na própria vida. Quer dizer, a gente não tem uma receita, mas a gente tem, pela experiência e pela tradição, alguns pontos de apoio que pode contribuir nesse processo de como viver melhor, né? Então, eu me lembrei bastante de São Tomás de Aquino, justamente porque dá olha para essa questão da essência do ser humano e olha para onde que um ser humano pode chegar. E trilhando esse caminho, ter uma vida razoavelmente dentro dos limites
da nossa realidade alguma coisa de felicidade. Bom, se alguém quer comentar alguma coisa, deixo aberto e a gente caminha para encerrar então. Joel, Luciano, as meninas. Eu acho que, só fazendo um pequeno e último comentário, isso que você disse agora, por último, a busca da felicidade possível, né? E isso passa por um processo de aceitar que a felicidade plena não está aqui, ela não vai ser conseguida aqui. Exato. Né? Então, aparece aí um vislumbre de que ela está em outro lugar. Não é? Então, isso por si só já é algo de felicidade aqui, para caminhar. Né? Exato. E para finalizar também, assim, nós temos que cada vez mais fazer um ato de fé em uma atitude intelectual. Né? Nós temos que, de fato, procurar primeiro entender as questões a partir dos seus fundamentos. Né? Se nós não fizermos isso, sim, nós vamos estar tratando com aquilo que nós, de fato, não conhecemos. E se nós nos valemos do que não conhecemos, nós podemos estar, na verdade, gerando mais equívocos, erros, do que propriamente nos aproximar de uma visão luminosa da questão e que nos permita entender, de fato, o que é e o que fazer do modo mais adequado. Esse talvez seja o grande desafio dos psicólogos, terapeutas e de tudo aquilo que pretende ajudar outras pessoas. Ir para as bases, compreender os fundamentos para conseguir ter uma visão real da situação. Né? Exatamente. Muito bem. Obrigado, Luciano. Obrigado, Joel. Obrigado, Alisson. Obrigado a todo mundo aqui que contribuiu com esse momento. E nós teremos outros momentos. Né? A gente já está cheio de ideias, já está fervilhando de ideias para outros podcasts que virão aí nos próximos meses. Então é isso aí. Um grande abraço para todo mundo que nos ouviu e que nos ouvirá.